Como Deus é bom, como o Pai é bom. Nós hoje cantamos, louvamos, clamamos o Espírito Santo, Pai, Filho, o Espírito Santo. Mas como Deus é bom que nos conduziu aqui hoje, mais uma vez. E hoje nós podemos olhar para o irmão, para a irmã e dizer assim: meu irmão, minha irmã, você é igreja. Olha para o irmão, você é igreja. Fala para ele, você é igreja. Nós somos membros desta igreja. A igreja não existiria se não fosse cada um de nós. E hoje, mais ainda, nós somos igreja. Por que hoje nós somos igreja com mais força? Porque hoje celebramos, a igreja celebra o que mesmo? O que mesmo que a igreja celebra hoje, 13 de março? Um ano de pontificado do Papa Francisco. Então repete aí: eu sou igreja. Com o Papa Francisco. Eu sou igreja. Com o Papa Francisco. E eu vou começar falando uma frase que foi lida hoje na rádio, quando ele dizia assim, na rádio não, foi na TV, quando ele dizia assim: os homens não ficam zangados não, viu? Porque hoje tem muito homem, você não fica zangado não fica comigo não, viu? Mas que ele diz assim, que a igreja sem mulheres é como o pontificado todo sem Nossa Senhora. Amém. Papa Francisco que disse isso, gente. Mulheres, pode aplaudir. Palavras de ânimo e muita coisa que o Papa está nos ensinando, gente. Está até acho que uns meninos aí que mexem aí com internet, que mexem aí com mais computador aí, pode falar aí o que está lançando aí, Deus da madrugada, né? Que eu aprendi com o Papa. Aprendi com o Papa. Eu não sei explicar não, porque eu não sei nada de internet, não sei explicar não. Vocês procuram lá o que vocês acham. O que eu aprendi com o Papa nesse ano? Eu, Bernardina, aprendi mais uma vez que sem Deus eu não sou ninguém. Eu não vivo, não posso viver. E assim somos todos nós. E a palavra de hoje vem nos animar, vem nos fortalecer, vem encher o nosso coração assim de uma confiança, da confiança que nós estamos realmente precisando de alimentar. Falando em confiança, a gente vai dizer assim: como eu posso alimentar a minha confiança em Deus? Aí eu faço essa pergunta para você. Como você pode alimentar a sua confiança em Deus? Eu vou dizer duas coisas: pela fé, que é o dom que Deus dá, e pela minha oração. Porque não adianta eu ser aquela que rezo até fazer calo. Eu tenho calo, gente? Mas eu tenho feito um esforçozinho para confiar. Porque às vezes eu sou daquela que rezo, mas eu não tenho confiança. Vamos pegar a palavra que saiu para nós. E até foi em João 6, mas eu não vou pegar o João 6 não. Eu vou pegar Mateus 14. Mateus capítulo 14. Porque lá no João, Mateus é mais completo aquilo que ele falou para nós no Evangelho de São João. Quando ele diz para nós na preparação para esse grupo de oração: Jesus caminha sobre as águas. João é João 16, mas nós vamos ler em Mateus capítulo 14, versículo 22. Bem-vindas. Vamos sentar aqui na frente. Não precisa ficar com medo de ser eu o primeiro não. Gente, é uma palavra que nós já estamos cansados de escutar. Por isso que eu escolhi aqui, em vez de João, eu escolhi Mateus, porque ela é mais completa, parece, porque toda palavra de Deus é completa. Mas essa aqui, logo depois, Jesus obrigou os seus discípulos a entrar na barca e passar
dele para a outra margem, enquanto ele despedia da multidão. Que multidão era essa? Se você voltar lá na página de trás, foi a multidão que presenciou e participou da primeira multiplicação dos pães. Então Jesus pediu que os discípulos entrassem na barca primeiro do que ele, porque ele estava despedindo da multidão. Vai se colocando aí no lugar de um dos discípulos, viu? Você também é aquela multidão que estava ali na multiplicação dos pães. Nós somos, né? Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava Jesus lá na montanha sozinho. É difícil, sabe? Mas nós também puxamos um pouquinho dos discípulos. Preguiça de orar, preguiça de rezar, preguiça de se retirar sozinho na solidão. Gente, se a gente aprofundar nessa palavra, é realmente uma palavra que nos conduz a isso que eu comecei a dizer. Não adianta eu rezar muito, mas eu não ter confiança naquilo que eu rezo. Ou seja, eu tenho que rezar e confiar naquilo que Deus tem para me dar, até esquecer de pedir, porque às vezes eu peço, mas eu não confio naquilo que eu pedi. Então os discípulos também fizeram assim, porque os discípulos tiveram a coragem de deixar Jesus ali só. Por quê? Porque eles estavam assustados por aquilo que Jesus havia feito na multiplicação dos pães. Lá no finalzinho da palavra diz que eles ficaram assustados quando Jesus multiplicou os pães. Então eles pensaram o quê? Nós vamos subir com ele aqui nessa montanha, aqui nesse mar, nessas ondas. Nós vamos deixar essa barca, que é a nossa proteção, para subir nessa montanha. Não. E o que aconteceu? A barca, nós vamos ler. Pela quarta vigília, entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pela onda, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, deve ser lá pelas 4 da manhã, né? Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam, caminhando sobre as águas, eles ficaram com mais medo. E diziam o quê? É um fantasma. Meu Deus, quanta pouca fé. Quanta pouca fé. Quanta falta de confiança. Se eles estavam ali sentados no meio daquela multidão e Jesus realizou um milagre de multiplicar aqueles pães, por que então eles acharam que aquele mesmo Cristo, aquele mesmo homem, porque Jesus ali estava como um homem de carne, sangue, corpo físico, naquela montanha, orando com Deus, falando com o Pai, na intimidade com o Pai, e eles ainda atemorizados, dizendo: é um fantasma. Disseram eles, e soltaram gritos de terror. Mas Jesus logo lhe disse: tranquilizai-vos. Eu achei interessante que quando o Nelson pediu no último reunião para falar sobre caiu esse tema, já tinha falado em outro para trás um tema diferente, que seria a humildade de Jesus, a humildade do Filho de Deus. E é aqui que entra a humildade de Jesus, porque Jesus deveria ter falado: mas por que vocês têm pouca fé? Por que vocês viram multiplicar os pães e agora está com medo de mim em cima da montanha, rezando por vocês, rezando pelo mundo, orando, falando com o Pai pela humanidade inteira? Então Jesus chegou humilde, Jesus chegou simples, mostrando a humildade dele. Tranquilizai-vos, sou eu. E quando a gente orava por esse grupo de oração aqui hoje, tivemos uma palavra profética lá na nossa reunião, através de uma célula. Confia em mim, sou eu.
Pedro tomou a palavra e falou. E aqui a gente vai olhar aqui o orgulho, né? O todo-poderoso de Pedro, o orgulho sobretudo de Pedro. Porque vendo Jesus caminhar sobre as águas, Pedro quis como que se desafiar a Jesus. Não é só você que pode. Eu também posso caminhar sobre as águas. E Jesus mais uma vez mostrou ali a sua humildade. Então vem, Pedro. Vem, Pedro. Se você tem a fé, vem. E Pedro começou então a caminhar. Vem, Pedro. Pedro saiu da barca, caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas redobrando a violência do vento, teve medo e começou então a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-lhe e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinha subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Por isso, gente, que muitas das vezes nós precisamos aprender a deixar de pedir sinais, né? Ah, Senhor, me dá um sinal. Ah, Senhor, eu tenho fé, eu rezei, mas eu quero um sinal. O maior sinal que nós podemos ter, nós já temos, que é Jesus realizar prodígios e milagres diante dos discípulos. E se eu acredito que Jesus é o único milagre que pode realizar prodígios, milagres, curas, libertação na minha vida, na sua vida, na vida da nossa família toda, dessa cidade. Hoje estava lendo o livro do Papa Francisco, que tem não sei se vocês já pegaram, o primeiro livro que foi escrito por ele. Quando ele fala, tem um texto que ele fala, Jesus nas cidades. Gente, é lindo e maravilhoso. Nesse mundo agitado, nesse mundo conturbado, de pecado, de violência. E o Papa vem dizendo: Jesus está na cidade. Jesus está fazendo prodígio, realizando prodígio nessa cidade. Porque Ele está realizando prodígios, milagres na minha vida, na sua vida, na nossa vida, no dia a dia. No dia a dia, gente. Se não fosse por Ele, eu não estaria aqui, a Marta não estaria aqui, Dona Maria, ninguém estaria aqui. Só Ele. É por Ele. E com Ele que nós precisamos realmente buscar na fé e na confiança. Na confiança. Porque aqui, por que confiança? Porque aqui nós percebemos que os discípulos, eles não desconfiaram. Eles não desconfiaram que Ele poderia fazer um novo milagre. Mas eles não tiveram confiança. Eu vou dar um pequeno testemunho. E eu sei que aqui dentro pode ter muita gente que está passando por essa realidade, por essa situação. Eu tenho pedido aqui vocês para orar pelo meu irmão, que está com câncer. Hoje estava ouvindo a canção nova. O pai de um sacerdote está com câncer, está lá em Barretos internado. A mãe de um sacerdote está também em Barretos internado. A tia de outro sacerdote, tudo com câncer. E aqui na nossa cidade, quantas pessoas estão vivendo essa realidade? Quantas pessoas estão vivendo essa realidade? E às vezes as pessoas falam assim: por que rezar? Para que eu vou rezar? Para que eu vou ter confiança? Meu irmão e minha irmã, o milagre, a cura, o prodígio acontece quando eu tenho confiança. É quando eu tenho. Às vezes a irmã está fica desesperada. E eu falo: gente, não adianta. Confia, porque não sou eu que vou fazer um milagre na vida do meu irmão. Não sou eu. Não é você que vai fazer um milagre lá na sua casa, seja em que situação for, em que problema for. Não sou eu, não é você. É Deus, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Seja tu o que for. Por que às vezes eu falo assim, e às vezes as pessoas podem até pensar assim: ela é doida, sou doida de amor por Jesus. Porque na minha vida Ele fez prodígios, Ele fez milagres.
E não foi só na minha vida, não. Na vida da minha família, Ele fez prodígios e fez milagres. Aliás, fez não, está fazendo. Amém? Ele está fazendo na minha família prodígios e milagres. Porque é muito fácil eu dizer assim, eu sou católico, eu acredito em Deus. Então anda sobre as águas, enfrenta o mar, enfrenta as ondas tenebrosas, enfrenta, anda. Jesus estava na frente esperando. Gente, nós precisamos passar por tudo isso que nós passamos na nossa vida. Se eu for tirar, meu Deus, tira de mim, arranca de mim o sofrimento, a dor, tira. Qual é a sua meta? Qual é a sua meta, Deus? Qual é a sua meta? O céu. Qual é a sua meta? Qual é a nossa meta? Céu, gente, você quer ir lá para baixo? Você quer ir lá para baixo? A sua meta é lá embaixo? Que é o inferno mesmo? Não, a minha meta é o céu. A nossa meta é o céu, gente. A nossa meta. E para mim chegar no céu, eu preciso passar, seja pelo que for, pela minha glorificação. Porque nós não podemos esquecer que nós somos como os discípulos que estavam ali junto com Jesus. Carne, osso, sangue. O espírito é forte, mas a carne é. E não é só para eles, não. Aliás, nós andamos Deus, né? Deus vai de Abraão, Moisés, e vai vir. E vai vir. Então a palavra de Deus hoje é para que nós possamos ter confiança e renunciar a cada dia da minha vida, da minha história, cada instante das minhas dificuldades, o medo. Porque qualquer medo de qualquer coisa que venha, que você deixa tomar conta da sua vida, o medo, não é de Deus. Não é de Deus, porque aqui os gritos de terror, de pavor deles eram de Deus? Não era de Deus. Então, diga não. Não vou dizer nem renunciar, porque a palavra renunciar é pesada, né? Que muitas das vezes a renúncia depende dos padres, nem tanto do leigo fazer uma oração de renúncia. Mas você fala de não, eu digo não ao medo, eu digo não à enfermidade, eu digo não à preguiça de rezar. Gente, porque o Ricardo, diz o Padre Léo, ele pega, é da preguiça, sobre a preguiça de orar, na preguiça de rezar, na preguiça de estar ligado com Deus. Porque o rezar, para aumentar a minha confiança, é eu estar ligado constantemente, oração é sem cessar. Porque a oração sem cessar não é você largar tudo, abandonar tudo, largar a família, largar marido, largar casa, largar comida. Não, estou rezando. Não, é você estar ligado com Deus. Você tem que pensar e saber que Ele é a pessoa que está mais perto de você. Em todo o seu dia, em toda a sua vida, na sua casa, no trabalho, em qualquer lugar. Ele, assim, Ele torna-se o Senhor. A palavra de Deus fala assim para mim: nem todos dirão Senhor, Senhor, porque se não tiver ligado a Ele, se não tiver cheio do Espírito Santo, então essa palavra, eu vou deixar de dizer que Jesus é o meu Senhor, eu tenho que deixar Ele agir em todo mundo, em todos os meus medos, em todas as minhas angústias, as minhas ansiedades. Aí nós vamos dizer assim, podemos dizer assim, mas por que eu sofro tanto? Por que eu tenho ansiedade? Por que eu tenho depressão? Por que eu tenho... Nós precisamos entender que nós, a igreja, nós que somos igrejas, estamos no mundo, mas nós não podemos ser do mundo. Deu para entender? Eu estou no mundo, mas eu não posso ser do mundo. Ser do mundo é eu concordar com tudo aquilo que me leva à depressão, à ansiedade, ao ódio, à mágoa, a ressentimento. Não, meu irmão. Bateu mágoa no seu coração, bateu ressentimento, corta o paz. Vai confessar. Ódio, ira, mágoa. O ódio e a ira é pecado grave, é pecado mortal. Então, se bateu isso dentro de você, por qualquer pessoa que seja, não guarda isso não, corre. Corre, busca confissão. Busca confissão. E automaticamente, como
É justamente falando sobre confiar significa confiar em Deus em qualquer circunstância, mesmo na adversidade. Uma oração de Santa Teresinha do Menino Jesus. Repete comigo. Nada te perturbe. Nada te assuste. Tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem? Nada lhe falta. Só Deus? Basta. Vamos repetir? Nada te perturbe. Fala para você